Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a hoje, nosso podcast especial. E olha só, estamos recebendo só os doutores aqui. Porque estamos hoje para comemorar, hoje que é dia 7, comemorando o Dia Nacional da Advocacia Pública. Se você quer saber, quer tirar aquela dúvida com os advogados públicos, hoje é o dia. E não só bater um papo de advocacia, mas falar um pouco com eles, né? Estamos recebendo ele aqui, doutor Bartolomeu, seja bem-vindo aqui. Obrigado pelo convite. Doutor Guinter. Obrigado. E doutora Fabrícia aqui também. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos recebendo esses doutores. Hoje eu tô realmente protegido, porque hoje o direito tá do meu lado hoje, hein? Ó, doutor Bartolomeu veio do executivo, né? Sim. Já trabalha há um bom tempo ali na procuradoria. A doutora Fabrícia também. E o Guinter do legislativo, né? Na Câmara dos Vereadores. Então nós temos 3 gamas aqui para conversar e falar um pouquinho, tirar dúvida. E é claro, né? Homenagear esses doutores que realmente onde tem o problema são nos órgãos públicos, né? Então, para resolver são eles. Guinter, para começar, eu queria já parabenizar, né, por estar recebendo você, que já é uma satisfação estar recebendo você, doutor Bartolomeu e a Fabrícia, porque realmente, para receber os doutores, tem que saber de lei. Eu não sei de nada, eu sou leigo em tudo. E vamos tirar essa dúvida. Então, deixa aí um bem-vindo aí pra galera, fala um pouquinho de você lá na Câmara, como é que é seu trabalho lá, pra galera te entender, pra te conhecer, né, melhor. Okay. Primeiramente, queria agradecer ao Robinho, né, pela oportunidade de nos ceder esse espaço para essa entrevista. E, bom, eu sou procurador na Câmara de Vereadores desde 2019, entrei no primeiro concurso do órgão para esse cargo. E ali a gente tem um papel de defender o órgão, né, de auxiliar os vereadores e dar toda a assessoria e consultoria jurídica, né, aos parlamentares. Legal. E aos servidores também do órgão. E aí a proposta nossa é justamente tentar, através desse podcast, dessa entrevista, né, levar o conhecimento da população, do público, um pouco sobre as nossas atribuições. Como eu disse, sou procurador da Câmara de Vereadores, que é o poder legislativo do município, mas nós temos os 2 colegas, né, a doutora Fabrícia e o doutor Bartolomeu, que integram o poder executivo. Nossas funções são parecidas, mas todos nós temos o mesmo propósito, que é defender o órgão, ajudar, auxiliar na prestação jurídica, todo o auxílio jurídico desses órgãos que a gente mencionou aqui, Câmara de Vereadores e Prefeitura, compete a nós nos nossos cargos. Trabalho interligado, né? O doutor Bartolomeu também já trabalha já no Executivo há um bom tempo, já, se você quiser falar quando que o senhor entrou também, já aderiu à profissão, né? Apresenta um pouquinho para a galera te conhecer. Meu nome é Bartolomeu, sou procurador do município de Vilhena desde 2007. A atividade do procurador, como o Guinter bem colocou, a gente auxilia o município, no caso a prefeitura de Vilhena, a administração municipal, no tocante a auxiliar eles acerca da aferição quanto à legalidade. Talvez a atividade mais importante que o procurador desenvolve no âmbito do município é verificar a legalidade dos atos da administração pública. Legal. Então é uma atividade espinhosa. A gente procura sempre somar com o gestor, no caso o prefeito, no sentido de que todos os atos deles observam os ditames legais. Então de fato, saber lidar com isso, administrar esse conflito de interesse que às vezes acontece, exige muito do procurador. Então a demanda de serviço é muito grande. Hoje nós temos um quadro um pouco, por assim dizer, debilitado, né, que está aquém do que seria a necessidade pelo tamanho do município de Vilhena hoje. Precisa hoje, mais de deveria doutores, ter mais procuradores. Sim, né? Isso é verdade. Até para dar vazão a essa demanda reprimida que hoje nós temos no âmbito do município. E a cada ano sempre aumenta, né? A gente percebe aí que conforme vai aumentando a sociedade, mais problema vai vindo. Então, realmente está merecendo um concurso, né? Para dar uma melhorada, né? A gente verifica que existe uma cultura. Sim. De quando você vê um direito, uma pretensão sua frustrada na condição de munícipe, você bate as portas do judiciário. Verdade. Mas antes que precede esse bater as portas do judiciário, às vezes eles fazem um pedido no âmbito da administração pública. Sim. E o procurador, ele tem essa função de verificar a legalidade desse ato. Veja bem, é uma opinião. Ela faz a aferição da legalidade. Os atos de gestão são aqueles que são os agentes públicos que são investidos do poder de
praticar ato de gestão, que não é o caso do procurador. Então, tá vendo? Ó, isso é interessante para vocês já tirarem essas dúvidas, porque tem muita coisa para a gente conversar. Porque estamos recebendo também ela, a doutora Fabrícia, também, que preside já a comissão da subseção de Vilhena, e ela está aqui representando, né? E vai falar um pouquinho, porque ó, é um assunto que a gente nunca entende, porque a OB de Vilhena, ela preside aqui pela doutora Renilda, né? Renilda, né? Para quem ainda não sabe, pode ir lá visitar no site, tem lá os presidentes. E a doutora Fabrícia vai falar um pouquinho hoje, que é presidente lá da comissão da Advocacia de Vilhena. Seja bem-vinda. Apresenta um pouquinho para a galera. Muito obrigada, meu nome é Fabrícia, sou procuradora municipal. E hoje a gente está aqui, né, Robinho, com a intenção de homenagear o advogado público. É verdade. Né? Então, amanhã, dia 7 de março, é o Dia Nacional da Advocacia Pública. E nós da comissão, o Guinter faz parte da comissão também, nós estamos no objetivo, né, de divulgar para a população, né, informar a função do advogado público. Isso é verdade. Né? Então, todo mundo conhece, né, a função da advocacia, mas a advocacia pública é uma advocacia mais... que não tem tanto acesso à população, né? Porque Sim. você não contrata, né, um advogado público, então você não tem muita noção do que ele faz, né? Mas, Então a nossa função aqui é informativa, né, para a população. E essa comissão, né, da advocacia pública, ela tem o objetivo de aproximar da população, aproximar, né, dos gestores, fazer esse meio de campo, né, com a advocacia pública e a população. Então, essa é um dos principais objetivos da nossa comissão. Até porque muita gente não sabe como entrar em contato. Porque a primeira coisa que a pessoa pergunta é ir lá no... Como é que é? A Defensoria Pública, né? Defensoria Pública é onde tem os advogados, ele tem que ir lá. Mas a doutora vai explicar um pouquinho, porque hoje a Defensoria Pública ela funciona um pouco mais diferente, né? As pessoas pensavam que, o advogado é daqui, agora mudou um pouquinho a rotina, mas... há uma demanda demorada. Hoje, para você procurar a Defensoria Pública, a pessoa até desanima, né, Grita? Vai demorar, o processo demora, né? Então, assim, é por falta de advogado, é por falta que a demanda é alta mesmo. Então, realmente, o que acontece muito isso pela demanda, igual o doutor disse, a demanda de processo que as pessoas veem no público, né? A diferença, né, que quando você procura a defensoria, é para defender você pessoalmente, Sim. né? E a função do advogado público, no caso dos procuradores, né, é a defesa do Estado, né? No caso nosso, legal. do município, né? Legal. Então, procurador do Estado, procurador da União, procurador do município, procurador do Legislativo, né? Então, a gente vai trabalhar tanto na defesa dos interesses da coletividade, como no interesse público, né? Então, a função da advocacia pública é advogar para o Estado. E né? advogar pelo Estado, o cara tem que estar ali, atualidade 24 horas, né, Grita? Justamente. Porque do nada aparece um processo lá contra o município. Quem tem que estar à frente? Os advogados têm que estar à frente para saber como defender, né? Somos a linha de frente, A né, linha de nessa frente. batalha. É contra o igual você município. disse, né? Tipo um Fário, né? É um A Fário. primeira defesa que vem tem que bater em vocês. Se não aguentar, Sim. falar, chama a equipe, vamos me ajudar. E é aí que você falou, ninguém consegue sozinho, porque com a equipe de 2 ou 3 advogados ainda consegue ter um diálogo e conseguir defender. É bem difícil, né, hoje em dia, né? A advocacia pública, ela tem duas frentes. Uma é defender a municipalidade com relação ao munícipe que se viu prejudicado por uma agir ou um não agir por parte do município. E outra é no âmbito interno, que seria a tem isso verificação dos processos que tramitam no âmbito da prefeitura, no caso da doutora Fabrícia, no meu caso, e do doutor Guinter, no âmbito da própria Câmara Municipal. Então, ali a gente dá parecer, onde a gente vai verificar a legalidade daquele ato que o gestor se dispõe a lançar mão. Então, essas duas frentes, elas são bem distintas. Doutor, tá interessante você falar, quando a gente fala parecer jurídico, é tipo assim, uma prévia ou já é uma definição já do que o doutor já definiu quando fala um parecer? O parecer jurídico, ele tem um propósito de verificar a legalidade. Então, sempre a gente vai se voltar nessa é um ciclo. Sempre quando falar que vai um advogado público vai dar um parecer jurídico, ele vai verificar se aquilo é legal ou não. Então, o propósito já do parecer. definiu o advogado, no caso. Exato.
Ele vai auxiliar o gestor a tomar as decisões, Ah, né? entendi, Mais entendi. acertadas de acordo com a norma, né? Porque hoje, diferente de outrora, de tempos findos, nós vivemos sobre o império da lei. Então, aquilo que é ilegal, ele não pode permanecer. Ele tem que ser extirpado do ordenamento, como se fosse algo que não é daquele lugar. Entendi. Então, o advogado público, ele tem essa função. Ele aponta, ó, isso aqui é ilegal, isso não pode ser feito. Então, é nesse aspecto que a doutora Fabrícia bem colocou, que o advogado público ele exerce o seu papel. E é o interessante agora, falando agora da parte do legislativo, que hoje o Glitter já trabalha lá e hoje você tem que legislar pela Câmara, mas as pessoas querem entender o seguinte, você defende a Câmara em si ou assim os vereadores? Por exemplo, o vereador pede um parecer jurídico, é passado para você e você dá um parecer e envia para o vereador. Mas nesse parecer o presidente também ele pode ter um parecer com o parecer do vereador, no caso? Como funciona ali? É importante até, essa pergunta é muito importante, Robinho, porque a população precisa entender o que é a procuradoria, né? A procuradoria, conforme a gente já vem falando aqui, nesses poucos minutos, ela é um órgão que representa o poder público, né? Os interesses do poder público. Então a gente tem uma dupla representação. Ah, sim. A gente representa o poder público diante de outras pessoas que não integram o poder público, né? Diante de empresas, diante dos contribuintes. Então a gente tem essa representação do poder público em face deles. E nós também temos um papel de representação do próprio poder público dentro do próprio poder. Então nós representamos, repetindo, né? Nós representamos o município em face das pessoas externas e também representamos o próprio município em face dos agentes políticos que estão lá dentro. Ah, então defende. E aí é importante isso porque não se pode confundir o nosso papel. O procurador, ele é um procurador do ente público, né? Ou ele é procurador da União, ou é procurador do Estado, ou ele é procurador do município. Então ele representa essa entidade, né? Essa pessoa jurídica chamada município, Estado e União. E aí os agentes políticos que estão eventualmente, né, no exercício do mandato, e os agentes políticos são esses que são eleitos, né? Sim. É prefeito, vereador, governador, deputados. Eles têm a nossa mão de obra, o nosso serviço, mas nós não somos advogados deles, né? Não somos procuradores deles, agentes políticos. Volto a dizer, nós somos procuradores do órgão público, né? E aí eventualmente até os próprios interesses deles podem estar contra os interesses do órgão, né? Então a gente tem essa dupla função e a gente fica numa situação bem peculiar, né? Porque essa função de defender parte externa e parte interna nos coloca num campo um pouco mais isolado, vamos dizer assim. E aí, respondendo especificamente sua pergunta, Robinho, os vereadores, sim, eles nos consultam, pedem parecer jurídico, né? E o parecer jurídico, que é uma tarefa assim mais corriqueira do nosso trabalho, é uma opinião jurídica sobre algum determinado assunto. E é como se fosse um papel de consultoria, né? Sim. Quando você precisa de uma consulta com um advogado, por exemplo, você vai lá no escritório Consulta dele, ele dá um e parecer. você pede, doutor, tô com o seguinte problema aqui, tem que pagar a pensão alimentícia, ou o meu ex-marido não paga a pensão alimentícia, como é que a gente resolve? Aí ele vai te dar uma opinião jurídica. Ele vai te dar aquilo que a lei diz, ele vai interpretar e te passar essa informação. Então, dentro das procuradorias, a gente faz esse papel, né? O vereador vem e nos pergunta, doutor, como é que funciona a lei em relação a tal assunto? E a gente dá a nossa opinião, né? O prefeito vem no procurador do executivo e pergunta, como é que funciona isso ou aquilo? A gente dá a nossa opinião jurídica. Então, a gente não defende a pessoa do agente político, né? A gente não defende o vereador ou o prefeito, não. A gente defende o órgão, mas é claro que eles, dentro da hierarquia da administração pública, eles podem nos solicitar os pareceres, né? Fazer a consulta jurídica. Então a gente naturalmente vai fornecer essa consulta para eles. E querendo ou não, né, os advogados não podem passar em cima da lei por exemplo, a Câmara tem a lei lá, como é que fala? Lei... Quando o regimento interno. Regimento interno, exatamente. Isso, O regimento interno não pode ser acima do regimento interno, o parecer, né? Por exemplo, o vereador fez uma indicação lá e está em cima do regimento interno, ele pode fazer um parecer jurídico que pode derrubar aquela lei ou que seja alguma coisa que não seja conforme a lei da casa, seria isso. Aí o próprio advogado pode derrubar essa... Funciona assim, os procuradores, nós somos os baluartes da lei, né? Nós precisamos proteger a lei, sim. independentemente de qual seja a lei.
pode ser um regimento interno da Câmara, ou pode ser uma lei federal, Ah, sim. e principalmente a Constituição Federal, né? Constituição Nós Federal. protegemos ela a todo custo. E aí os vereadores vêm, nos procuram, pedem um parecer e a gente tem que dar a nossa opinião com base na Constituição, com base nas leis federais, estaduais, municipais. No meu caso, que sou procurador da Câmara de Vereadores, ainda tem um regimento interno, né, Sim. que é uma lei específica da Da Câmara de Câmara. Vereadores. Né? E aí, em linhas gerais, nós três aqui, nós temos funções um pouco parecidas, Sim. porque nós defendemos, né, todo esse cenário que eu acabei de mencionar. E aí, no meu caso especificamente, daí diferencia um pouco da função dos colegas, porque eu sou procurador da Câmara. Da Câmara. Então, Não aí eu do- trato dos assuntos mais internos da Câmara. Então, toda essa parte de legislação, por exemplo, a Câmara de Vereadores, ela faz leis, né? Sim. O papel institucional da Câmara é produzir leis. Por isso que tem esse nome, né? Poder Sim. Legislativo, é que faz as leis. Faz as leis. Né? Além disso, o Poder Legislativo também fiscaliza o Poder Executivo, né? As atividades do prefeito. Então nós, os procuradores da Câmara, né? Agora eu falo assim mais especificamente do meu cargo, a gente dá um auxílio pros vereadores no que tange a produção de leis. Então ele vai lá, ele apresenta um projeto de lei, ou o prefeito manda um projeto de lei para a Câmara. Ah, isso é legal. Aí o processo, que é um processo legislativo, ele vem, passa pela Procuradoria, que no caso sou eu. E também é importante enfatizar que eu não sou o único, né? Eu tenho Tem mais dois, né? tem um colega, o Dr. Eduardo Hartmann, que é efetivo. Então nós somos 2 procuradores efetivos. O Eduardo ele Sim. fica com a parte dos processos legislativos e ele faz essa parte, inclusive com muito gabarito. Ele é uma pessoa muito bem qualificada para essa função. Ele recebe os processos legislativos e faz essa análise para ver se esses projetos de lei estão de acordo com a Constituição ou não. Eu já sou uma outra função, eu fico mais a parte de licitação. Mas no geral é isso, tá? A gente defende o órgão, a gente atende as solicitações dos vereadores e a gente tem esse papel de proteger a lei, proteger a Constituição Federal. Legal. E parecido com a função deles, mas agora eu passo a bola para eles explicarem como é que é no Executivo. Aí que vem a dúvida de você, cidadão, para entender. O Legislativo é isso que o Guinter acabou de explicar. Mas surgiu uma dúvida. No Executivo é a mesma função, só sei que não produz lei, né? Que eu sei que é dos vereadores. Mas no Executivo ele também segue esse mesmo trâmite também, doutora? Também, o Executivo, né, nós vamos, os princípios, a Constituição Federal, ela traz os princípios do direito, né? Uhum. Então, os princípios constitucionais ali do direito. Então, a legalidade, a publicidade, a transparência, economicidade, razoabilidade. Nós temos vários princípios que, além das normas, nós precisamos segui-los. Então, vamos supor que lá no Legislativo, né, foi aprovada uma lei que ela fere, por exemplo, o princípio da moralidade. Então, essa lei fere a Constituição. Né? Então, o que nós vamos trabalhar aí? Né? A orientação do gestor, né? Vamos supor que ele fez um projeto de lei que fere, né, um desses princípios. Então, a nossa função é orientá-lo, né? Olha, aqui você fere esse princípio, né? Então, convém que seja reorganizado o texto, né? Ou chega lá no Legislativo, eles podem verificar também e fazer o apontamento, né? Então, a diferença, né, além dessa questão que a gente também trabalha com as leis, porque o Executivo produz muita lei, né? Então a gente tem o procurador que fica especificamente fazendo análise de legalidade dos projetos de lei para serem enviados para a Câmara de Vereadores. Ah, para enviar e aí os vereadores aprovam. Isso, eles aprovam. Bom, pode falar, vai. Não, já que está falando de lei e foi dito no primeiro momento que a gente vive sobre o império das leis, né, diferente de outrora. Tem um jurista muito famoso, Seabra Fagundes, salvo engano, ele dizia o seguinte: administrar é aplicar a lei de ofício. Então, quando fala assim, o gestor público ele teria discricionariedade. Então, essa discricionariedade, a lei dá parâmetros para que o que é discricionário? Agir de mais de uma maneira, só que os limites do agir dele é imposto por lei. Quer dizer, o parâmetro conferido ao administrador, quando o ato ele não é vinculado, que é puramente aplicar a lei, quando ele pode praticar mais de um ato,
ele tem os limites delimitados pela lei. Caramba. A doutora Fabrícia bem colocou, mas a lei ela não é clara, aí você se serve de princípios. Princípios são vetores Sim. que sustentam quase que todo o arcabouço jurídico pátrio. Rapaz. Então, o princípio, se ele não for mais importante que a lei, ele é igual quanto a lei. Entendeu? Olha, rapaz, isso é interessante. Eu não sabia dessa, porque na verdade, igual você falou, não é que produz a lei, ela já vai ser aprovada imediatamente. Então tem todo, igual você falou, Sim. tem que, todos os advogados têm que verificar a vericidade, se não vai prejudicar alguém futuramente. Porque acontece o cara só produzir lei, mas você não pode mexer na lei depois, né? Depois que. Ou pode? Pode, ela Pode pode ser. ser alterada, mas ela produz efeitos. Então né? imagina, uma lei que foi produzida em 1990, para mexer nela agora, como é que faz, no caso? É enviado um outro projeto para alterar aquela E lei. pode ser mexido, mesmo se for um. Pode, né? as leis em Caramba. tese, né, A lei podem nova. ser alteradas. Sim. Ela, a alteração da lei, ela pode ser alterada, mas em cima do princípio que foi feita a lei, não tipo alterar ela toda, né? Tipo, A sociedade ela uma evolui. proibição, um exemplo, uma proibição que foi feita antes pode ser alterada agora. Pode, porque Pode. Depende pode. do contexto social mesmo, pode falar, Bart. não, a sociedade como um todo ela evolui. Então aquilo que era proibido numa época finda, no Aham. passado, pode ser permitido hoje. Entendi. Só que o que revoga uma lei? Hum, O que revoga uma lei é uma outra lei. então, no caso, não sei qual que é o nome jurídico que fala, mas ele não fala que é uma nova lei, é uma correção, não? Como é que Não, é? é uma nova lei. A nova lei Nova seria lei, isso? a lei nova revoga a lei anterior. Revogar. Naquilo que for revogação. contrário. Sim. Se a lei nova, o doutor Guinter, que é o Aham. que mais tem familiaridade Sim, com esse sim. tipo de atuação, mas é regra comezinha no direito de que a lei nova revoga a lei anterior naquilo que for contrário. Rapaz, é muita coisa, hein? E conforme o Dr. Bartolomeu estava Misericórdia. explicando, os gestores, né, assim como também os vereadores, né, que de certa forma também são gestores, né, eles têm essa limitação, né? Eles não Sim. podem agir pela sua vontade própria, né? Ele tem que observar as regras legais, né? Todo advogado que um exemplo, vamos supor que o Guinter foi lá, viu um negócio, colocou, alterou uma lei, um exemplo, né? Vamos supor que ele está à parte e conseguiu mexer. O nome do advogado é descrito que ele que foi feito, ele que fez o processo, nas leis são especificados o nome do advogado ou o órgão? Olha só, tem vedação na lei que a promoção pessoal é vedada. Ah, tá. Então, quando um gestor ou um vereador vai produzir Uma uma lei? nova lei, ele tem que ter em mente que ele está ali para produzir algo que tenha interesse para a comunidade. A comunidade. O interesse público, Entendi. não interesse pessoal. Entendi. O Guinter, no primeiro momento, ele bem colocou, nós estamos ali na condição, a nossa Do órgão, figura né? institucional é de proteger o ente, não a pessoa. E quando se desvirtua disso, você quebra uma gama de princípios, impessoalidade, quebra moralidade, quebra isonomia. Quer dizer, esses princípios, eles balizam os atos da administração pública. Aquilo que for contrário a esses princípios, eles têm que ser extirpados. Eles ferem a lei maior, que é a Constituição Federal. Entendeu? Eu acho que o ano que mais produziu lei e mais proibição foi na pandemia, né? Que a gente dá para perceber. Certamente, sim. Foi onde realmente era bloqueio de comércio, bloqueio de multas. Então, você imagina, essa questão de valores, né, Guilherme, é até bom falar, porque quando você produz uma lei e ele afere em questão de imposto, de multa, também é tudo aferido um valor, né? Por exemplo, o fulano que entrar de máscara paga não sei o que lá de multa, ou o comércio paga não sei o que. Todos esses valores, conforme o local, conforme o comércio, conforme sei lá, o faturamento da empresa, como que é feito esse processo? Olha, cada lei que vai tratar de determinado assunto tem especificidades próprias, tem que observar prazos, tem que observar o contexto, tem que observar os princípios. Então, essa tarefa de fazer essa aferição, normalmente fica a cargo do advogado que atua no legislativo, ou se a lei for de lavra, for de autoria do executivo. Do advogado que está dentro da procuradoria do município. Aí, quando uma lei ela vem com esse propósito de tolher direitos, de te impor alguma coisa,
O legislativo ele tem critérios para aprovar esse tipo de lei. Lembra que aqueles princípios, que é legalidade, Sim. pessoalidade, então eles têm que estar norteando toda a lei. Então a lei ela não pode ser produzida com que se desvirtua esses princípios ou atenda interesses específicos do gestor. Aí vamos cair naquela mesma situação que o Guido colocou. A discricionariedade É mitigada. é limitada. É limitado, então? Tem um limite. Não tem que o cara faz de qualquer jeito. Não tem que ter um limite e alguém que fiscaliza, né, doutor? A importância de existir uma procuradoria é exatamente isso, isso é porque legal. os gestores, eles não têm, às vezes, a formação para Para aquele caso, gerir o município, né? Ele precisa de auxílio. Então, a procuradoria é um órgão que ele vai estar ali para prestar esse auxílio, né? Dentro das normas, para posicionar o gestor, para orientar o gestor para que ele não sofra, né, punições futuras, né? Porque a gente tem um histórico, inclusive, né, no nosso município de gestores, né, que acabam extrapolando os limites da lei e acabam sendo punidos Aí que entra depois. um processo onde eu creio que todos os advogados, quando eles vão estar cientes, eles sabem aonde vai pisar, porque a gente sabe que o município de Vilhena já teve vários prefeitos que foram presos por ilegalidade. Mas tudo isso foram feito pessoal. Não foi, o cara não passou pelo parecer jurídico, não passou pelo negócio. Então o que acontece, doutor, quando acontece esse tipo de casos que acontece no executivo? Olha só, o legislativo faz as leis, o executivo cumpre as leis e em tese, né? E o judiciário assegura que essas leis sejam cumpridas. Aham. E nós temos órgãos fiscalizadores. Tem o Ministério Público, que atua como custos legis, Ministério é um Público, fiscalizador. E tem o Tribunal de Contas, que é um outro órgão fiscalizador. E dependendo da origem do recurso, tem outros órgãos mais que também são fiscalizadores. Então tem vários órgãos que fiscalizam. Que estão então. fiscalizando. Entendi. E quando vê a prática por parte do gestor, Entendi. que extrapola, igual a doutora Fabrícia bem colocou, extrapola os limites impostos pela lei, aí ele é punido. Aí nesse caso é punido, no caso um exemplo, o gestor. Se a atuação foi pessoal dele, né, se ele agiu pelo talante dele, por um ato de liberatório dele, Aham. ele assim quis agir, apesar da orientação, Entendi. aí ele é punido pessoalmente. Agora, se foi um ato que a municipalidade tenha feito, também é punido. Também da é mesma punido. forma. Sim. Aí nesse caso, para o cidadão entender, a punição do Ministério Público, a multa, quem paga é o município. Se a multa foi pessoal do gestor, quem Aí, paga é o próprio gestor. É o próprio gestor, então é do bolso dele. Então, Sim. entendi. Agora, se o município incidiu em algum tipo de erro, também quem paga Então, é o isso que eu ia ente. perguntar. Ninguém nunca acerta, né, Grita? Uma hora o pessoal fala, que eu tô querendo dizer que o município, ele nunca errou. Acontece, né, doutor? Acontece. Claro. Acontece. O município é como se fosse, Robinho, uma empresa. Empresa, Né? Você tem a sua empresa e toda empresa tem o seu advogado, Sim. tem o seu escritório de contabilidade, tem o seu escritório de advocacia. Então, para o pessoal entender bem o que significa uma procuradoria, basta fazer essa analogia. O município é uma empresa e ela tem um escritório de advocacia. E esses advogados têm o papel de orientar, de sugerir alguns comportamentos, algumas providências, justamente para não ferir a lei. O cumprimento da lei. O cumprimento da lei, inclusive, exatamente. Tem uma outra analogia, se me permitem fazer, que eu sempre faço para as pessoas entenderem de forma muito clara qual é o nosso papel. Quando você está doente, o que você faz? Você vai ao médico, né? Você vai ao médico, pesquisa lá qual é o seu problema, ele te dá o diagnóstico e te passa o receituário médico, né? O advogado é mais ou menos parecido. Só que também na nossa vida a gente não vai no médico só quando está doente. Geralmente a gente também procura ele antes para evitar problemas de saúde, né? Normalmente é assim. O advogado é a mesma coisa, né? Se você pretende fazer alguma coisa, fazer um negócio jurídico, fazer alguma compra, e na prefeitura as compras são milionárias, né? Então o que o gestor público ele tem que fazer? Ele tem que procurar o advogado público, que somos nós. Sim. Né? Nós somos o escritório de advocacia dessa empresa chamada município. Então ele nos procura para saber qual é o caminho adequado a seguir. E a gente dá a orientação técnica e correta sobre o caminho que ele tem que seguir. Então isso é como se fosse uma consulta médica prévia para você não ter problemas de saúde.
né? Só que às vezes, nem sempre o gestor ele toma um comportamento precipitado, Exato. sem nos consultar, né? Às vezes ele, ou mesmo nos consultando, ele segue Tem outra opinião. outra né? opinião, Uhum. né? E aí ele pode ter problemas lá na frente. E é isso que acontece às vezes. O interessante é a gente já aproveitar já esse encaixe do cliente e já perguntar, doutora, a subseção de vilena hoje também, ela tira essa dúvida do advogado, por exemplo, eu preciso tirar alguma dúvida, eu tô com uma lei aqui e tal, ela tá apta a isso, no caso, hoje? A subseção, ela está ali para atender o advogado, Uhum. né? Então ela vai trabalhar na defesa das prerrogativas, vai trabalhar numa orientação do advogado, né? Então ela está ali para atender o advogado. Mas a população, a casa é aberta para qualquer sim, pessoa legal. que queira, né, procurar uma indicação, né, procurar tirar alguma dúvida, né? A casa é aberta Legal. a todos. Então né? hoje se o cidadão que está escutando agora quiser ir lá e falar, ó, eu tô com uma dúvida de entrar com um processo aqui, não só com órgão do município, mas pessoal, ele pode? Não, nós não temos advogados, assim, como a Defensoria, por exemplo, que vai fazer esse trabalho para tá. a população, né? Ali, a Ordem dos Advogados, ela está ali para... Os advogados. É a casa dos advogados, né? Mas a população, ela tem liberdade para visitar essa casa, né? Para ser orientada ali a procurar alguma... Né, qual a medida que ele precisa, o órgão de repente que ele precisa, assim como as procuradorias também, né? Como muitas pessoas às vezes confundem com defensoria, né? Ah, as pessoas E tem essa confundem mesmo. confusão mesmo, né? E aí procuram, acham que eu quero conversar com um advogado, né? A gente pode orientar, mas não é a nossa função, né? Entendi, Então entendi. a função da procuradoria, assim como da ordem, né? A procuradoria está ali na orientação dos contribuintes. Se for um caso que envolva o ente público, né, Aham. nós vamos estar orientando. Né? Às vezes, antes da pessoa entrar com um processo, alguma coisa, ela vai até o advogado. Olha, fui multado pelo município, por exemplo, pela limpeza de um terreno, né, que é bastante comum. Então, ela pode até lá tirar o que eu vou fazer, eu tenho essa multa, o que eu faço? Antes dela entrar na justiça, questionar, Sim. ela pode fazer um pedido administrativo, questionar, né? Então aí nós podemos estar orientando a população nesse sentido, quando envolve um interesse dela, né, com o ente público. A OAB hoje de Vilhena, ela faz parte também do judiciário, no caso? Não. Não, né? A OAB é um organismo, é uma ordem, né? Dos advogados. É uma ordem própria, né? Ela é uma instituição que é uma instituição de defesa dos advogados, né? De prerrogativa dos advogados. E se encaixaria, doutora, um exemplo aqui, a gente teve casos que eu acho que é um exemplo, vamos supor que um advogado está sendo acusado por um negócio de ética, quer ser procurado lá, vão procurar, né, a credencial dele, ele, no caso, a OAB vem como defesa dele. No caso, seria isso, né? Seria o advogado do advogado, seria isso, né? Não, a Nós OAB... temos um estatuto, né? Mais ou menos isso, né? Que funciona, né? Quando o advogado ele incide num ilícito, que ele pratica algum feito que contraria a Aham. lei, lembra? Voltamos para a lei. Tudo é lei. Tudo é lei. Não é só o gestor que tem que cumprir Tá a vendo? lei. Até os advogados mundo, têm que né? cumprir as Quando leis. o advogado, mesmo que na seara particular, né, pratica um feito que contraria a lei, a OAB também tem o poder de punir o advogado. Ah, entendi. Entendeu? Punir, tipo Mas assim, tem- remover a credencial dele, ele não tem mais como. Nós temos um código de ética, né? Código Um de ética. estatuto que tem que ser cumprido, né? Que tem que Sim. ser seguido. As profissões regulamentadas têm, né? Todas Médico, elas, né? enfermeiro, dentista, dono de academias, todo mundo tem a sua própria entidade de classe, Conselho né? O seu que- conselho. No faz- caso, vocês que são do órgão público, tem um conselho diferente dos outros ou são o mesmo? Não. Conselho assim, por exemplo, a ética dos advogados é um, mas a ética dos advogados públicos são. Tem uma Nós ética somos também, não regidos tem? pelo mesmo estatuto. Mesmo estatuto. Pelo estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os advogados públicos. É porque, se eu não me engano, por exemplo, os vereadores têm uma ética deles lá, né? Que tipo assim, vamos supor, vou ameaçar um vereador lá que seja, o cara foi fora, fugiu da ética aqui, pode ser cassado, um exemplo. Pode ser cassado o Entendi. mandato do cara. Uhum.
Então, assim, ele tem uma ética dos advogados, então, dos vereadores. Mas os advogados públicos hoje, sem ser, tipo, o pessoal que seja, ele tem uma ética também? É o mesmo do geral, É o mesmo geral. advogados Ah, tá no gerais. Forte, é um sim. padrão Aham. só. É que nós não- somos filiados não à muda. Ordem dos Advogados. Mesmo né? que seja A público... diferença, a defensoria, né, que a gente estava conversando, a defensoria não é mais Ah, essa que é a filiada à diferença. Ordem dos Advogados, então ela tem um regimento próprio. E né? esse regimento, você sabe qual que é ou não? Tipo assim, é deles mesmo, no caso? Não tem... É uma lei É um estadual. regime jurídico própria próprio que deles. eles têm, Próprio, né? Então é como se eles tivessem um Entendi. outro estatuto, que não são mais geridos pelo estatuto da OAB. E pode ser feito isso? Pode, né? Não tem problema. Sim, é através de lei também, né? Ah, uma lei que eles criaram e Sim. conseguiram... Ah, entendi. Que aí- entendi. desobrigou, né, os defensores a terem a carteira da OAB para trabalhar. Então eles passaram a ser uma carreira, todos somos carreira de Estado, né, mas eles também, só que são regidos por estatuto próprio. No caso, pra gente entender, quando o cara faz uma faculdade, terminou a faculdade, ele tem que fazer a prova, né, da OAB. No caso, se eu prestar um concurso hoje, eu teria que ter essa Para ser advogado do ente para trabalhar, público, né? Sim, não. É assim, para prestar o concurso, dependendo do edital, às vezes exige a inscrição prévia junto à ordem, ou não, depende do edital do concurso. Mas para o exercício da advocacia, na condição de advogado público, você necessariamente tem que estar inscrito nos quadros da ordem. Ah, entendi. Então E são duas aferições prévias, Entendi. né? É o exame da ordem e o concurso público. Nesse caso, doutora, do Ministério Público, ele teria que ter também passado por essa prova, senão ele não aderiu ao quadro. Ministério Público? Ministério Público. O Ministério Público também não tem obrigatoriedade. Não tem né? obrigatoriedade? Não. Ah, então ele não precisaria fazer o... Estranho, né? Porque normalmente teria que passar, né? Tem uma alteração recente na legislação que exige que a prática de uma atividade própria da área forense, no caso, você tem que ser advogado durante um período de tempo, que são 3 anos, salvo engano, que eles estão exigindo, para que você possa prestar o concurso para promotor de justiça, Isso. para pertencer aos quadros, ser membro do Ministério Público. Então, a prática da advocacia, ela precede o concurso pelo menos 3 anos. Você tem que ser 3 anos advogado. E situações em que é próprio daquele que é formado em direito. É uma inovação que o ordenamento recebeu, não é tão antiga, não só para ser membro do Ministério Público, como também ser magistrado, porque antes era muito comum, a pessoa formava em direito, e em seguida ele era vocacionado para o Ministério Público, que seja. Sim. Ele já prestava o concurso direto para o Ministério Público ou para a magistratura e ingressava nos quadros da magistratura. Rapaz. Sem que tivesse essa familiaridade com o direito previamente. Nossa. Aí o que acontecia? Era comum o promotor de justiça, ou mesmo o juiz de direito, ou mesmo outras carreiras mais, dependendo do local, existe para ser advogado público também que tenha esse período de experiência na atividade própria daquele que é formado em direito, para que desse até a teoria tridimensional de direito. Eu não quero entrar nessa área que é muito juridiquês, e acho que aqui é uma conversa bem informal, mas essa familiaridade com a vida, a pessoa tem que conhecer mínimo da vida, ele tem que posso dar um exemplo aqui que eu acho que vai enriquecer bastante. Imagine você, eu não quero criar polêmica, mas imagine que você é pai, tenha uma discussão com a sua esposa quanto à guarda do seu filho. Você vai preferir que o juiz que julga seu caso seja pai ou não? Seja pai, para ele entender. Pai. Porque ele vai conhecer da Exatamente. vida do papel de pai. Então, essa ideia de fazer com que o profissional da área do direito, que atua em determinadas situações e determinadas carreiras, ele tenha essa familiaridade prévia, para que ele conheça um pouco da vida. Quer dizer, ainda que a gente fale muito da lei aqui, ele tem que conhecer de outras coisas mais que influenciam no seu dia a dia, na sua vida secular. É interessante isso. Não é muito antigo, é algo recente que foi introduzido dentro do ordenamento jurídico, mas que veio a contribuir muito. Isso foi criação, salvo engano, do Miguel Reale, o saudoso Miguel Reale,
que era a teoria tridimensional do direito, que era fato, valor e norma. Aham. Então é bem interessante isso. Mas agora você viu como é que a métrica é simples, né? Por exemplo, vamos supor que o vereador, ele fez uma lei, o executivo aprovou, mas tem o jurídico, no caso assim, tem o legislativo, executivo e jurídico. Ele pode barrar essa lei mesmo? Vamos supor que chegou essa lei lá, eles barram e voltam para baixo de novo. Acontece isso, Gui? Desculpa, colegas, permitem. Funciona assim. Existem leis que o executivo manda para a Câmara. Então, A Câmara aprova. o prefeito ele tem lá uma série de assuntos que ele pode cuidar desses assuntos, né? Assuntos de interesse do município. Aí ele pega e elabora um projeto de lei antes dele mandar, porque ele tem que mandar para a Câmara. Sim. Porque ele elabora um projeto, né? Uma proposta. Aí quando o projeto entra na Câmara de Vereadores, aí os vereadores vão analisar e vão votar esse projeto. É assim que funciona, né? É claro que antes do prefeito mandar o projeto para a Câmara de Vereadores, passa pelo crivo do setor jurídico, né, colegas? Entendi. E aí, mas eu acho que o que ele está dizendo é o Poder Judiciário. Judiciário. Eu falei jurídico, mas judiciário. Ele Porque o judiciário saber sobre o controle de legalidade porque assim, ó, Judiciário. são três poderes, né? É o legislativo, executivo e judiciário. Aí eu falei entendi. errado. O judiciário, ele tem o poder de barrar a lei do... Sim, claro, naturalmente. Isso eu queria... Perdão, Robinho, que você falou jurídico. Eu falei errado, jurídico não, judiciário. Não, tudo bem. Aqui também a gente está acostumado com juridiquês. Jurídico e judiciário. Verdade. Não, mas agora respondendo, claro, a sua pergunta. Sim, o judiciário pode sim fazer um controle, né, das leis. Sim. Então, às vezes o município ou o estado ou a União vai lá e faz uma lei que é uma lei estranha, errada, né? Uma lei que fere a Constituição Federal, por exemplo, né? Aí o judiciário ele vai lá e pode fazer um controle. Ele pode dizer se essa lei ela é constitucional ou se ela é inconstitucional, ou seja, se ela está de acordo com a Constituição Federal ou se ela está violando a Constituição Federal. Isso quem faz é o Poder Judiciário. É o que a gente chama de controle de constitucionalidade. Aí, claro, você precisa ajuizar uma ação, né? Aí tem umas pessoas que fazem isso, elas ajuizam a ação no Poder Judiciário e falam, essa lei X aqui está violando a Constituição Federal, então eu quero que ela seja declarada inconstitucional. Aí o Judiciário, né, agora o Poder Judiciário, ele vai fazer essa análise, sim. E isso qualquer pessoa pode fazer, alguém? Tipo assim, um advogado de fora pode entrar com a ação? Não, para ajuizar essa ação, a gente tem um rol de pessoas próprias, né, que a Constituição Federal coloca e a Constituição Estadual também. Eles que escalam quem são os que podem, né? Legitimados, entendi. a procuração. Isso quem define é a própria Constituição a própria Federal. Constituição. Uhum. Então é tipo, é de ano em ano, como é que é? Já é definido uma pessoa definida, já são definidos. Já é pré-definido. Ela já fala quais são os legitimados. Então somente aqueles, né, o presidente da República. Pode falar, doutor Bertão? Não, é exatamente isso mesmo. Só um detalhe, quando você perguntou às pessoas, veja bem, ela não pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade da lei. No entanto, se aquela lei ela atrapalha algo na sua vida secular, ele pode ir a juízo e falar assim, veja bem, ele vai falar assim, juiz, o pedido, o que eu quero é o bem da vida meu que foi tolhido por aquela lei inconstitucional. Mas que para o juiz conceder aquele pedido, ele vai fazer o seguinte, olha, eu concedo esse pedido porque essa lei é inconstitucional. Veja bem, ele não pediu a inconstitucionalidade da lei, ali foi a causa de pedir, não o pedido. O pedido é que aquele bem da vida da qual ele foi tolhido, ele está sendo preterido por qualquer motivo. Imagine que seja uma lei tributária que tem um valor muito alto. Ele não pode chegar e falar assim, olha, juiz, essa lei, eu quero que o senhor declare... Comum, né? É um cidadão comum. Mas ele pode chegar ao juiz, essa lei, ela é inconstitucional. Eu não quero pagar esse imposto. Veja bem, a causa de pedir é a inconstitucionalidade da lei, mas o pedido é que aquele bem da vida, daquela invasão patrimonial, da sanha tributária do Estado, que seja barrada. E na hora o judiciário já para aquela pessoa. Entendi. Mas para aquela pessoa. Caramba, isoladamente. Não é para todos, não é a lei que vai ser declarada. Rapaz, interessante isso, hein? A aplicação. Robinho, responder, aquela hora eu entendi errado, mas assim, voltando àquele raciocínio, ficou legal, que eu acho que agora vai fechar um ciclo para ficar bem completo esse assunto, né, do controle de constitucionalidade. O nosso papel aqui, nós somos procuradores. Nós também temos uma função de ajudar
prefeito a ajudar os vereadores a não criarem leis inconstitucionais. Exatamente. É como se, a bem da verdade, nós somos a primeira linha de defesa. Sim. Né? Nós somos aqueles que estão Os ali. guardiões. Os guardiões. Passa- Aqui tá passa no tudo começo, por vocês, porque a lei, quando ela nasce, quando ela é feita, o prefeito ele faz o rascunho da lei, vamos dizer assim, manda para a Câmara. Antes dele mandar para a Câmara, ele manda para a Procuradoria, né, para dar uma verificada, às vezes, não sei, dependendo, né, da pressa ou das intenções políticas, ele pode mandar para a Procuradoria da Prefeitura, aí os procuradores vão lá, dão uma olhada na lei, dão uma checada para ver se essa lei não está violando a Constituição Federal. Entendi. Aí eles fazem uma correção, se for o caso, aí manda para a Câmara de Vereadores. Aí quando o projeto de lei entra na Câmara de Vereadores, isso num trâmite, assim, vamos dizer, mais normal. Aí os vereadores vão lá e mandam esse projeto de lei, antes deles votarem, eles mandam para a Procuradoria da Câmara. Pra Que aí análise eles vão jurídica analisar deles jurídico para depois ir para votação. Por isso que existem duas Passa procuradorias. duplamente. Existe a Procuradoria do Poder Executivo, né, que faz essa análise prévia lá também, e existe a Procuradoria da Câmara de Vereadores, que é, no caso, eu e o colega Eduardo. E aí a gente dividiu as tarefas, quem faz essa análise é o colega, o Eduardo Hartmann, né, o Entendi. doutor. E aí o vereador manda o projeto lá para a nossa Procuradoria, a gente faz uma nova checagem para verificar se essa lei está de acordo com a Constituição. Aí a gente dá um parecer jurídico, aquilo que a gente estava falando antes, né? A nossa opinião jurídica para ver se essa lei está saudável, vamos dizer assim. E aí manda de volta para os vereadores e os vereadores vão Ele votar. volta para o executivo, aí o executivo pode Sanciona. sancionar. Aí eles aprovam e depois o prefeito sanciona, né? Ou veta o projeto de lei. A gente fala de quando é é até interessante você falar, quando é um parecer urgência, quando eles falam que é urgência, preciso para agora. Quando é um parecer urgente, é passar também pelo parecer jurídico, tem que passar pelos advogados. Porque, por exemplo, preciso de um valor para comprar uma medicação. Tipo assim, um parecer urgente, né? A indicação Um urgente. Pedido de urgência. é um Pedido de urgência, exatamente. Um pedido de urgência É. para compra de um remédio que seja. Tá. Pode ser feita a aprovação, os vereadores podem aprovar, aí pode passar pelo parecer jurídico e não for aprovado, pode ter caso de voltar mesmo depois que foi aprovado, não? Primeiro que a urgência, pelo menos no nosso regimento, né, na nossa sistemática ali na Câmara de Vereadores, quando é solicitada a urgência, não passa pela Procuradoria. Então isso que E eu aí entendi. cria um cenário um pouco de risco. Né? Tipo, Porque você ponto de risco, né, do você tá vereador. criando uma lei que não foi submetida a uma análise É o crivo jurídica. da legalidade. E pode fazer isso? Pode? Pode, Dentro tem, da lei. tem Ah. mecanismos que autorizam, né? Só que é arriscado. Tipo, vamos pensar o seguinte, o que é urgência? Urgência, tipo agora, né? Tem que É faz agora, senão o paciente vai morrer no hospital, Exatamente. precisa movimentar dinheiro público, de um Sim. orçamento, de uma rubrica para outra, etc. Para, sei lá, dar conta da UTI, tá precisando Tem de que resolver recursos, agora, tem né? que ser Resolver. agora, senão as pessoas vão morrer. Isso é urgência, né? Ou uma situação assim catastrófica que aconteceu no município, uma chuva torrencial, Precisa alguma comprar coisa. medicação, comprar alimento. tem agora. Aí pra você tramitar um faz- projeto. Porque demora não um Porque projeto. assim, né? a análise jurídica, os colegas não vão me deixar de mentir, a gente não faz assim, de pronto. Quantas folhas que é, né, pra ler? Né? É igual você ir no médico, aquilo que eu falei antes. Tem que O analisar médico vai pedir um monte de quantas leis, exames, Misericórdia. né? O médico vai pedir exame, de um monte de coisa para ele te dar o diagnóstico. A gente também tem o mesmo processo. Somos profissionais. Então a gente não vai cometer o erro de dar uma opinião assim rápida e às vezes cometer um erro grave que pode custar a vida de pessoas na sociedade, né? E esse é um ponto, Robin, importante. Nós aqui também defendemos o interesse da sociedade. Da sociedade. Da comunidade vilhenense, né? Esse é o nosso papel. A gente defende o órgão e reflexamente atende o próprio interesse do cidadão, que precisa de um amparo em face do poder público. E acontece muita crítica, né, doutor? A gente percebe assim que quando você faz um parecer, que seja, não parecer não, como é que é, pedido de urgência, né? Pedido de urgência e você resolve o problema, acontece de muita gente pensar, mas não passou pelo parecer, o doutor não aprovou, os vereadores só aprovaram e pronto. Então não é obrigatório passar pelo parecer. Não Eles é podem obrigatório. aprovar direto. Não é obrigatório. Entendi. Assim, os projetos legislativos, projetos de lei, não são obrigatórios passar pela entendi, Procuradoria. entendi. Só que normalmente passam. Eles só não passam quando é um pedido de urgência, De né? urgência. Que daí tem toda essa questão que eu mencionei antes, precisa andar rápido o processo. Aí não passa pela nossa análise, que às vezes a gente tem 15 dias. Via de regra, a gente tem 15 dias. Não sei como é que é na Procuradoria de vocês, É que na verdade para analisar. o executivo, quando ele recebe, por exemplo, vamos analisar um caso aqui. O regional precisa de alguma medicação urgente porque precisa de vacinar a galera lá, o pessoal. É enviado isso para o executivo imediatamente já envia para o
pro legislativo e ele é aprovado. No mesmo caso pode acontecer com vocês, né? Tipo, não fazer um parecer, nem analisar muito e enviar imediatamente ou analisa depois, quando vem esse caso de urgência. Não, após a aprovação da lei, já o ato foi consumado, Sim. né? Então não precisa mais a gente de... pode, sim, alertar. O próprio gestor pode fazer isso, sem a análise do parecer. Então, a administração pública, ela tem que ser toda planejada, Sim. né? Então, a falta de um medicamento é porque deixou de haver planejamento. Em regra, pode acontecer, no caso, como a gente teve a Covid, que não tava, essa medicação não tinha, né? Dentro Ninguém do- esperava, né? Sim, então, do sistema de saúde, então, pode acontecer. Mas, É em verdade. regra, tem que estar tudo planejado. Até já implementando já, isso aí foi uma lei estadual, né? Então, assim, ela poderia ser efetuada no município. Eu acho que até o próprio governador liberou para os municípios fazer essa atribuição, não foi isso? Foi feito na época? Porque quando está em estado de calamidade ou estado de emergência, aí dispensa-se essas regras, né? Então, mas foi decretado estado de calamidade, né? Então aí você dispensa alguns procedimentos, né, É porque é risco administrativos. de vida, né? É Sim. pessoas que estão morrendo, então realmente A gente não pode perder de vista que o que está assim, o propósito da administração, o propósito do Estado, vida no dos sentido cidadãos. lato, é o interesse público. sim. Então, o interesse público não pode se perder na burocracia. O interesse público não pode se perder pela falta de planejamento. O interesse público não pode se perder, às Os vezes, interesses do gestor. os interesses do gestor. Exatamente. Às vezes, então, o que está em voga é sempre o interesse público. E se o Entendi. interesse público exige a imediata, o agir da administração, a administração tem que agir. Sim. Entendeu? Ainda que se atropele, por assim dizer, o prazo que teria, a análise assim, ou daquela outra forma. Então, assim, há uma preterição à lei naquele caso em específico, mas a lei, ela já não para isso. A Lembra? própria norma. A A própria própria norma. permite isso. Caramba, não Lembra, sabia dessa, administrar, nunca perca de vista isso, é aplicar a lei de ofício. Olha. Então, o administrador, sempre quando ele agir, ele tem que agir segundo lei, segundo lege. Uma curiosidade, né, que a gente estava até conversando de um artigo que estávamos vendo sobre como surgiu a carreira do procurador, né? Do advogado verdade, é público, interessante. né? Então ele surge para regular, né? Quando ainda na época do Brasil colonial, ele surge para regular o que é da coroa e o que é do monarca, né? já Porque se misturam, né? Os patrimônios, né? Então aí para auxiliar nessa diferenciação, o que é para defender os interesses da coroa, né? Então ele surge também para a defesa social, né? Então ele é nomeado advogado, procurador, como que é o nome? Procurador da coroa, dos feitos da coroa. Os feitos da coroa. Né? E ele, o que ele faz? Ele faz essa diferenciação do patrimônio da coroa e do patrimônio do monarca, e a defesa, ele também é nomeado para fazer a defesa dos menos favorecidos, das viúvas na época, né? Dos órfãos. Então, ele também foi nomeado para isso. Então, ele surge, a figura do procurador, para proteger a sociedade, né? E para proteger o patrimônio público. Né? Então, ele surge com esse viés. E isso aí tem uma gama de coisas, que aí já entra também já a questão dos direitos humanos, que aí também é uma dignidade da pessoa Exatamente, humana. começa. Então você vê, tudo isso envolve a advocacia, envolve o direito do cidadão, o direito de viver, que é a base de tudo, né? Que a pessoa já nasce, pelo menos já tem. A hora que ela já nasce já dentro da lei, né? Que já tem que criar identidade, então já vai já atribuindo. Então tudo que você faz hoje tem que ter uma lei, tem que ter uma ordem, senão vira uma calamidade e ninguém consegue seguir ordem nenhuma, né? Até A lei fica ela se bagunçado. Né? apresenta com esse propósito, com esse viés de delimitar os atos da administração para com os interessados, que seria a comunidade, né? Organização. Organização. Então ela organiza todos esses atores, né? A sociedade de um lado, a administração do outro. E está sempre um certo conflito de interesse. Sim. E tem aquele conflito de interesse individual, que é aquilo que o Guinter colocou no primeiro momento, que a gente também já Sim. comentou aqui. Agora você vê, eu já quase encerrando o podcast, mas eu queria fazer uma pergunta pessoal para cada um.
Porque assim, quando você faz a faculdade, a pessoa já pensa que é um escritório, que trabalha por conta. Mas o que levou, Guinter, você a seguir o órgão público? Tem que gostar e tem que amar fazer, porque realmente, a gente perceber, não é que tem problema todo dia, mas é um problema, igual você falou, é um problema muito maior, que você envolve pessoas, é dinheiro público, você é muito mais focado, né? Porque quando você trabalha com escritório, não é tão focado com mídia, matéria, pessoas tentando denegrir a sua imagem. Mas hoje no órgão público, se você trabalha certinho e faz tudo correto, você pode viver ali tranquilo. Mas o que te levou a seguir hoje na advocacia pública e também, né, defendendo a Câmara dos Vereadores? É até importante falar, eu dou aula na faculdade, verdade, né, professor, na né, verdade. finca. E aí eu sempre falo isso para os alunos. Gente, ó, o curso de Direito, ele te dá um apanhado de oportunidades muito grande. Então você pode, se você quiser ser advogado, você pode advogar, ter o seu escritório, você pode seguir uma carreira pública, que foi a nossa opção. Sim. Aí vem promotoria, magistratura, defensoria e os advogados públicos, dentre outras, delegado, outras funções. Existem inúmeras funções que o direito possibilita, né, de acesso. E a minha escolha pela advocacia pública foi a paixão mesmo por essa profissão, né? Ela tem as suas peculiaridades, é um trabalho mais burocrático, mais técnico, né? Tanto que às vezes as pessoas nem sabem que existe procurador, nem sabem o que isso significa. Sim, procurador do município, o que é isso, né? Geralmente as pessoas procuram Ministério Público, Defensoria Pública, né? Que são os órgãos aí que atendem essas necessidades mais individuais das pessoas, o Ministério Público de interesses coletivos e difusos, e tem o Poder Judiciário. Mas o procurador municipal, às vezes as pessoas desconhecem, né? Mas é um trabalho vital dentro da administração pública. E um ponto que às vezes que a gente não comentou, ou comentou meio por alto, que nós cuidamos para que o erário público não seja dilapidado, para que ele não seja jogado no ralo. Né? Então, assim, o município de Vilhena, a gente estava comentando antes, tem uma arrecadação considerável. Vários municípios arrecadam os tributos que a população paga. E aí esse dinheiro entra no caixa da prefeitura e aí são feitas as políticas públicas, né, as ações em benefício da sociedade. E nós, os advogados públicos, nós temos uma função de controlar e evitar que esse dinheiro seja mal empregado. Por exemplo, numa licitação, vai fazer uma compra de milhões de reais. Todas as licitações e contratos passam pelo crivo da Procuradoria. Então a gente tem esse papel de fazer essa análise, esse controle, para que não haja desperdício de dinheiro público, para que não haja superfaturamento, para que não haja fraude na licitação. Então perceba que são assuntos bem burocráticos Muito e técnicos e administrativos. E eu amo isso. E de alta relevância social. E de alta relevância. Exatamente. Então foi isso que me motivou. Eu trabalhei também há alguns anos na promotoria, né? Trabalhei com o Dr. Fernando, promotor, há alguns anos. Fui servidor da prefeitura também já há uns anos atrás. Então já meio que entrou no sangue, a administração pública já corre nas veias. Então eu respiro isso o tempo inteiro. É uma profissão assim adorável, eu particularmente amo, gosto muito. E sempre transmito isso para as pessoas, para os meus alunos e faço questão de transmitir, para os colegas aí, para a população, para que se quiser se enveredar também por essa área, sejam bem-vindos. Estamos aí nas trincheiras. A maioria dos alunos que te assiste, você tenta ingressar eles no público. Não, eu fico estimulando eles, mas eu tento ser o mais eclético possível, porque tem pessoas que não suportam a administração pública, né? Gostam de advogar, então a gente tem que ser eclético. Mas eu sempre puxo uma sardinha pro lado da administração, bom, com porque certeza. isso é legal, porque quanto mais profissionais tiver no órgão público, melhor, né, doutor? Hoje em dia, o senhor entrou em 2007, né? 2007. Então hoje, o que te levou naquela época? Você vê, na época que o município estava crescendo, estava começando a expandir, o que te levou a ingressar no órgão público? Olha só, quando eu me formei em Direito, a minha intenção, a bem da verdade, antes, quando eu ingressei na faculdade de Direito, a minha intenção era advogar. Eu tenho alguns parentes que eram advogados. A família já vem? Já vem. Eu tenho alguns primos que já eram advogados. E eu via, assim, com certo fascínio a profissão. Aí, quando eu tive a oportunidade, eu ingressei na faculdade, me formei muito cedo e advoguei um período. E eu gosto do que faço. Eu amo a carreira pública. Eu acho... eu me sinto, né, realizado profissionalmente atuando como advogado público. É algo assim que eu atuo por paixão. Eu gosto dessa cidade. Eu vim aqui para morar. Aqui eu tive filhos, constituí família. Na verdade já tinha família constituída, mas a gente veio para cá. E, assim, se fosse para mensurar o quão de
realizado eu sou profissionalmente, eu olho para trás e vejo que faria a mesma coisa. Tá? Eu me sinto realizado profissionalmente e bem sucedido por paixão, Sim. não por ganhos financeiros, mas por paixão mesmo do que faço, gosto do que faço, na condição de procurador do município. Teve mais de praticamente 17 anos, né? Trabalhando já no órgão público, né? 17 anos. E por azar ou sorte, não sei te dizer ao certo, assim, não sei se é com conforto, mas o meu filho também está se enveredando para essa área. Sério? Ele passou em segundo lugar no último concurso que Olha. ele fez, está esperando ser chamado. Então, enfim. É município ou É estado? município de Sinop. Sinop, É procurador do legal. município. O Estado, não é raro ele exigir aqueles 3 anos de prática forense prévia. Sim. E ele é recém-formado. Que legal, hein? Então ele também está... Que legal. Então vai, tá vendo? Se Então enveredando. tá aí os descendentes já seguindo o pai. Então Seguindo quem o pai. vai. Então assim, eu acho que quando você faz algo que você ama, você reflete aos filhos, os filhos querem seguir essa carreira, né, Grito? Eu acho que quando você vê que o pai tá feliz, fala, mano, eu Sim. quero ser igual ao meu pai. Então é um exemplo, né, doutora? Sim. A senhora que também já começou acho que pouco antes, né, do doutor, ou foi na mesma época? Eu já estou no município desde 2001. 2001. Desde Rapaz, 2001. então começou já Aham. fazendo as leis ali, já vem muita lei de lá pra cá, né? Tem um tempinho já. Então, a minha escolha, né, pela carreira pública, eu venho de uma família que minha mãe, ela gostava muito de ação social. Ah, né, já trabalhava e- no órgão público já? Não, ela era da iniciativa Vai pra sociedade, privada, né? Ah, mas sim. ela fazia muitas obras sociais. Que Eu legal. fui criada dentro disso, né? E eu tentei, logo que eu me formei, um ano, advogar, né, particular. Então, mas não me adaptei à advocacia, né, particular. Eu achei, tive dificuldade mesmo em me encontrar dentro do direito ali naquela proposta, né, contratual. Então, a advocacia pública para mim foi um marco assim de realização no sentido de eu poder contribuir socialmente, Sim. né? Então, tanto que eu fico numa área, né, dentro da procuradoria, que eu faço mais o atendimento dos processos administrativos, onde eu tenho mais contato com a população, onde eu tenho mais contato com os servidores, e esse papel social eu consigo trabalhar bem, né? Então eu gosto muito, né, desse trato, né, e você poder contribuir. E eu sinto muito de não poder contribuir mais, né, porque a gente não tem o gestor. Ele tem um limite, né? Não, os gestores, eles não, talvez por falta de conhecimento, né, eles não consultam a advocacia pública nesse sentido, né, de que ações eu poderia fazer, o que falta, né, para a gente ser mais participativo dentro da gestão. Porque a gente está há muito tempo ali, conhece os problemas do município, conhece as demandas, então a gente pode auxiliar muito mais do que a gente faz, né? Então eu acho que falta essa interação, né, Junto com o com o procuradoria. gestor, poderia ser muito rica, né? Então é algo que me motiva bastante, e cada gestor que entra a gente fica motivado, querendo participar, né, disso, porque a função jurídica, ela não é só você olhar pela legalidade, né, mas quando você olha para a legalidade no cumprimento da própria Constituição, né, então das políticas públicas, né, quando a gente vai falar sobre a questão social, envolve todo o conhecimento jurídico, né? Então, quando o gestor vai executar uma política pública, né, ele precisa de uma orientação, Sim. né, jurídica, e nós fazemos muito, eu faço muito assim nos meus pareceres, essa indicação, né, que tem uma política pública ali que precisa ser olhada, que precisa ser, né, mas a gente conta aí com uma questão política que atrapalha um pouquinho, Isso é né, verdade. o desempenho dessa função. E a Então, eu só tenho essa observação assim para estar de fato realizada na minha profissão. A doutora falou, mas você vê, ó, passa muita coisa e a gente começa a analisar. Não sei se o Guinter foi assim. Quando você se forma, você tem que fazer um estágio. E um lugar que a galera coloca é onde? É órgão público, né? Que é tipo o Ministério Geralmente. Público. Por quê? Porque é onde você atrai muito mais experiência, né? Você imagina, 19, 17 anos, que seja de carreira, você atribuiu tanta experiência que quem está entrando agora, você transmite aquela experiência. Então hoje, mesmo que você fez a sua faculdade
lá de advogado, você não vai trabalhar num escritório, você vai direto no órgão público, porque ali recebe muitos problemas que você já sabe a solução, né? Que os doutores são igual médico. Se o cara chegar lá com a dor de cabeça, não, mano, toma isso aqui e já resolve. Então já tem já sabe a solução, né? E para quem está ingressando agora, eu quero aprender, vai para onde? Órgão público. Então hoje, realmente, eu entendo porque que o Guito tá na escola, né? Você está aprendendo dia após dia, né? É claro que também tem estágios nos escritórios também. Né? Escritórios também, sim. É. Só que todos eles passaram, tenho certeza absoluta que passaram pelo órgão público. Todos eles passaram. Exatamente. Verdade. E agora, já para a gente finalizar, vamos falar do que está agora atingindo, não só, nós até comentamos aqui nos bastidores, que é essa agora a inteligência artificial, que ela veio para ajudar, mas ao mesmo tempo para prejudicar. Recentemente a gente teve um caso com um doutor que estão clonando vozes, né, de doutores e dando golpe e tal. Acontece muito golpe desse estilo na parte física, né, jurídica, e também, não sei se no órgão público já aconteceu isso. Mas o que vocês acham dessa nova tecnologia que está chegando? Se ela vai melhorar ou você acha que isso pode prejudicar a profissão do profissional da advocacia? A inteligência artificial é uma ferramenta, né, que, se bem utilizada, ela tende a contribuir muito ao exercício da advocacia. Né? Agora, imaginar que ela está fazendo alguém, um grupo de má fé, né? malfeitores. Não, porque não é nem má fé. Aí, aquele que lança mão de um expediente tão nefasto desse, clonar a voz, o gesto, esse seria a figura do próprio estelionatário. Né? Então, esse malfeitor é aquele que pega o carro e usa de maneira inadvertida e ceifa a vida. Aquele que pega a inteligência artificial para obter ganhos indevidos, esse é um criminoso. Mas a inteligência artificial em si, eu penso que não só na área jurídica, mas em todos os segmentos do conhecimento humano, a inteligência artificial ela tem um cordão de somar, de ajudar, sim. vai contribuir muito. É porque eu trabalho muito com análise de desenvolvimento de sistema e a gente tem as profissões do futuro. Vai ter profissões que a gente não vai mais ver daqui para frente. Você acha que hoje o advogado, vamos colocar daqui 50 anos, vai ter um robô, alguém para resolver esse problema? Você acha que isso vai ser extinto? O que você acha? Imaginar daqui 50 anos... É muita coisa. Muita coisa. Eu nem sei se vou estar vivo, mas vamos pôr nossos futuros filhos e bisnetos, né? Olha, que vai mudar a forma com que a gente vive daqui 50 anos, daqui 20 anos, vai mudar. Vai, né? A gente está experimentando muitas mudanças já nos dias de hoje. Tipo assim, a queima de combustível fóssil, o uso de inteligência artificial, essa interação com dispositivo, né? Celular móvel, né? Celular móvel, com aplicativos que permitem a gente se comunicar diferentemente de outrora que é só por telefone. Sim. Então assim, a gente está experimentando, mas o ser humano ele tem uma peculiaridade ímpar, ele se adapta. Sim. Né? Ele se reinventa. Então, vai acabar as profissões, mas vão surgir outras. Sim. Se a gente temer que a inteligência artificial vai ocupar esses empregos que existem, é só você evoluir e vão surgir novas oportunidades. Então, assim, eu acho que não há algo a se temer, é algo a se adaptar. Exato. Se servir da condição de ser humano que nós somos e adaptando a essas novas tecnologias. E é claro, com o tempo, né, doutor? Conforme vai passando vai vindo uma novidade, o doutor sempre vai estando sempre e a gente inovando. tem que lembrar que o ser humano vai continuar sendo ser humano. Exatamente, precisa, né? Não vai ter robô a vida toda. Então, Da o nossa robô essência. não vai conseguir, né, transmitir a mesma Confiança, né? Porque robô hoje em dia, o cara mandou uma resolução mensagem... de conflitos, né, do que um ser humano, né? Então, o papel da advocacia é resolver conflitos. Exatamente. Né? Então, a parte técnica pode ser que a inteligência artificial até supere a gente. Sim. Né? Sim. E a gente usa muito Mas ela, a parte né? humana ainda, Ajuda, né? ainda não Ajuda. temos essa... Só uma curiosidade, se você for ler a Bíblia, a figura do advogado está lá na Bíblia. Né? Então, assim, é uma profissão muito antiga que acompanha a humanidade. Sim. Imaginar que ela vai desaparecer com o advento de uma tecnologia nova, como a inteligência artificial, talvez para esses céticos, esses críticos, talvez fosse muita pretensão. Eu penso que não só o ato de decidir também, lembra do fato, valor e norma da teoria tridimensional que a gente comentou aqui, da necessidade da pessoa ter 3 anos de atividade jurídica para ser juiz, porque o decidir de um ser humano
assim, ser superado por uma máquina é difícil. É difícil. Imaginar A alguma gente coisa não consegue entender de você conversar com um robô e não ter uma pessoa do lado, né? Sim. Você tá conversando sozinho. Por exemplo, quando você falar com o seu próprio celular, né? No pessoalmente é muito mais difícil. Mas o que está afetando hoje é o tempo, né, Grinta? Hoje em dia as pessoas não têm o tempo que tinha antes. Hoje, para você ter um tempo, para você parar e escutar uma mãe para contar a história dela de 2 horas, às vezes a pessoa não tem esse tempo. Ou um pai que quer ver a visita do filho, você parar. Então, assim, hoje o tempo do advogado tá árduo, né? Não tem aquele tempo que ele tem. O tempo das pessoas também tá difícil também. Então, conforme vai tendo tempo, a tecnologia veio para facilitar, acelerar um pouco para tentar solucionar o mais rápido possível, né? Então, hoje em dia, ela não veio às vezes só para afetar o mal. As pessoas usam para o mal porque querem fazer a maldade, mas ela veio também para ajudar, igual o Guilherme falou, ajuda, né? Ajuda, a gente usa na procuradoria, a gente usa a inteligência artificial para ajudar a elaborar algumas peças. É claro que a gente não deixa que ela faça o nosso trabalho. Sim, sim. Uma coisa é você usar um robô para fazer o seu trabalho. Sim. Que pode ter sérios problemas, né? Se você Exatamente. não, no mínimo, Uma fazer vírgula uma, ali que fizer uma errado. correção. Mas a gente inevitavelmente usa, sim, eu pelo menos uso no meu trabalho, né, as inteligências Para disponíveis. facilitar, né? Para agilizar Inclusive o trabalho. tem IAs, Uma forma de pesquisa, né? Forma de também. pesquisa também. E existem inteligências próprias para advocacia pública, para licitação. Ah, é? Tem, eles estão então tá desenvolvendo algumas. É até justamente melhor pra porque nos quem vai ter auxiliar. acesso só o pessoal que tem, são advogados, né, no caso. Até para você entender, você tem que ter conhecimento, né? Sim. O que ele está escrevendo ali, se está correto, se não está. Não vai falar de qualquer lei lá, não vai entender nada, né? Quem é leigo na Pode lei. confiar cegamente, né? Você precisa estudar. Essa semana passada eu fiz uma pesquisa e a inteligência artificial Resolveu pra alucinou. você. Não, ela alucinou, ela me deu uma informação totalmente equivocada. Duas informações. Uma, ela citou um artigo que não existe. É comum. E o outro, ela citou um negócio que eu falei, não, tá errado isso aqui. Ela falou que o vereador tem imunidade formal, que é a mesa de deputado, essas coisas. Ela falou firmemente. Aí um aluno acadêmico vai ver aquilo lá e vai pensar confiar que naquilo vai e já confiar. vai cometer tem um que erro, cuidar. né? E aí o Então que tem que ter esse acontece? Aí cuidado. onde o advogado que tem conhecimento já sabe que aquilo Já tá errado, sabe. ele já vai e veta, Justamente. não tem como ele prosseguir, né? Então eu tô quase finalizando nosso podcast, quero já agradecer a cada um dos doutores, vou deixar para dar as considerações finais, né? Já deixando já para agradecer a cada um dos advogados de Vilhena, não só de Vilhena, mas todo o estado de Rondônia, né? Que dia 7 é dia dos advogados público, né? Dia Nacional, Dia da Nacional Advocacia de Advocacia Pública. Então, é o Brasil todo. É o Brasil Brasil todo. todo. É o Brasil todo. Então, grite-se, fica à vontade, dê suas considerações finais, agradecimento, Ok. o microfone é seu, meu Bom, parceiro. Robinho, mais uma vez queria agradecer profundamente você ter Gratidão aberto pra mim é esse sempre. espaço pra gente. O Robinho foi a primeira pessoa em quem eu pensei para fazer o podcast, né? Que surgiu a ideia. verdade. Falei, vou entrar em contato com ele pra gente poder marcar. E te agradeço muito. Esse ambiente é muito aconchegante, muito legal. Gostei do papo. Obrigado. E espero que a gente tenha conseguido transmitir um pouco do que é um advogado público, quais são as nossas funções. E também queria estender agora um abraço, né, um cumprimento a todos os colegas advogados aqui da cidade, do Cone Sul e do estado de Rondônia, ou do Brasil inteiro, que seja, em comemoração ao nosso dia, que somos guerreiros aí, estamos nessa trincheira em defesa do órgão público e não é fácil. É uma luta diária, mas a gente tem conseguido e unindo forças a gente consegue nossas vitórias, com certeza. Eles são os verdadeiros heróis que não dormem, né? Que é Exatamente. 24 horas sempre pensando em resolver o problema, né, doutor? Você que já está nessa caminhada em um bom tempo, já está tem uns acostumado. dias já caminhando. Também queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando em nome da Advocacia Pública. É uma atividade, igual a doutora Fabrícia bem colocou no início da conversa, pouco conhecida, porém de vital importância para o bom funcionamento da estrutura da administração como um todo. A advocacia pública ela tem sido muito exigida, Sim. né, em todos os aspectos, e a gente ter essa oportunidade, esse espaço que você nos abriu aqui, de poder falar da nossa atividade, qual é o papel nosso para com a sociedade, e isso é gratificante. Eu falei que eu me sinto, de fato eu me sinto realizado, e eu queria que a sociedade como um todo, ela entendesse que o advogado público, ele funciona como um guardião Sim. ali da lei, para que os interesses da sociedade, o interesse público, não fosse preterido diante do agir do Estado como um todo, no caso, município, né? Obrigado
pela oportunidade e espero ter de alguma forma contribuído para esse Uma propósito. gratidão estar recebendo o senhor por aqui, e para mim também é uma satisfação estar recebendo três, né, órgãos, quer dizer, 3 doutores de órgãos aqui importantes para Vilhena, né, doutora? Doutora Fabrício também já faz parte da presidência também da comissão Da advocacia, Advocacia Pública. E olha só, pra você ver, se quer conhecer mais, tem muita gente que às vezes não pesquisa, né, doutor? Se você ir lá e pesquisar, existe isso aqui em Vilhena e as pessoas poderiam ir lá atrás e conhecer um pouco mais desse trabalho, que é bem importante para os A advogados. Né? comissão vai estar, né, fazendo essas divulgações, esses trabalhos, Legal. né, com a população, para aproximar, para Sim. que conheçam, para informar, né, que é muito importante. E a gente agradece, né, em nome da comissão, agradeço, né, a você, Obrigado. Guinter, que fez todo esse contato, nosso convidado, que é o Dr. Bartolomeu, né, Obrigado. que veio contribuir e enriquecer aqui o nosso debate. E em nome também, né, da comissão, agradeço a oportunidade de estar nessa comissão, né, agradeço a Ordem dos Advogados, aqui da Subseção Vilhena, doutora Renilda, Renilda. né, que com muito carinho, né, conduz essa gestão. E é uma carreira que até então a gente tem pouca participação com a Ordem dos Advogados, né? Porque a gente fica um pouco à margem, né, do convívio ali da advocacia, né? Então a gente fica mais dentro, né, do órgão público, tem pouco contato, né? Alguns que estão no judicial têm mais contato com outros advogados, né? Então foi uma comissão importantíssima para a carreira do advogado público, né? E espero que a gente possa fazer uma boa gestão. Com certeza vai fazer, porque ó, se você tá vendo que o município tá andando certinho na lei, é porque tem bons gestores e é claro, né? Tem uma equipe por trás que são os defensores da lei. Sem eles, não existia lei, não tinha aprovação e é claro, o município não anda se não tiver uma ordem, né? Então, ó, em nome aqui de todos aqui no centro aqui, meu dito, é isso? Em nome aqui da WR, quero agradecer aí os nossos humildes advogados, parceiros que sempre estão junto com a gente, não só o Grito, mas tem uma galera de pessoas que a gente conhece, Sim. né? Quero agradecer a cada um de vocês, parabéns a cada um de vocês que trabalham no órgão público e ó, vamos ficar com esse podcast com todo carinho para vocês. Quer tirar alguma dúvida? Deixa aqui no comentário que eles vão estar respondendo aí vocês, fechou? Dá um tchauzinho pra galera então. Tchau, até mais pessoal, valeu, tchau, tchau.